Quando viajamos em espírito pelas Santas Escrituras, nos deparamos com um tempo onde os homens chegavam a viver por centenas de anos. Os personagens que fizeram história antes do grande dilúvio. Entre eles encontramos Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da Terra. Foram 969 anos. Isso é realmente incrível. Ele quase atingiu 1 milênio. Mas, por trás dessa figura longeva a Bíblia esconde um mistério, e todo leitor atento pode desvendá-lo com o auxílio do Espírito Santo. Venha comigo nessa trajetória incrível e descubra os segredos revelados do Altíssimo na pessoa de Matusalém, navegando pelas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos conversar sobre as possibilidades que envolvem a longevidade dos homens que viveram antes do dilúvio, quais indícios a Bíblia e a ciência nos oferecem. Conheceremos melhor uma pessoa incrível, o profeta Enoque, pai de Matusalém. Aquele que não passou pela experiência da morte, um homem estritamente ligado ao Altíssimo, e sua influência na formação do caráter de seu filho. Desvendaremos o segredo divino a nós revelado sobre a pessoa de Matusalém, seus longos anos de vida e o propósito de Deus para ele. Você verá que a vida longeva e também a morte desse personagem foi uma mensagem de Deus ao povo que precedeu o dilúvio, como também aos habitantes do planeta que estarão na Terra por ocasião dos dias que precedem ao retorno de Cristo. A longevidade dos homens que viveram antes do dilúvio, conforme descrito na Bíblia, é frequentemente associada a uma série de fatores, incluindo as condições ambientais, genéticas e espirituais daquela época específica. Acredita-se que o mundo pré-diluviano possuía um ambiente muito diferente do atual, possivelmente mais favorável à longevidade. Essas condições incluiriam uma atmosfera diferente, maior pureza do ar e água, e talvez até mesmo uma radiação solar menos intensa, o que poderia ter contribuído para a saúde e longevidade das pessoas. Algumas teorias sugerem que os primeiros seres humanos possuíam uma genética mais robusta e resistente a doenças, o que poderia ter contribuído para suas vidas mais longas. Com o passar do tempo e a acumulação de mutações genéticas, a longevidade poderia ter diminuído nas gerações seguintes. Outro fator importantíssimo que eu quero que você saiba, era a transmissão do conhecimento de Deus para aquela geração. Num tempo onde não havia escrita, como hoje a conhecemos, esse conhecimento se dava através da oralidade. Pense em Adão, que viveu 930 anos na Terra. Um homem que não veio à existência como os demais, mas foi feito diretamente pelas mãos do Criador, e vivenciou o que era o mundo anterior ao pecado e as consequências que este trouxe à humanidade. Também, recebeu diretamente de Deus a promessa da semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, o Redentor de todo o mundo. Ele, Adão, por várias gerações esteve vivo para testemunhar de Deus aos homens e dar a eles esperança de redenção e vida eterna. O dilúvio em si pode ter sido um evento que alterou dramaticamente as condições ambientais e a qualidade de vida na Terra. Após o dilúvio, as mudanças climáticas e ambientais podem ter afetado negativamente a saúde e a longevidade das pessoas, tornando-as mais vulneráveis a doenças e outros perigos. Portanto, a combinação desses fatores, condições ambientais favoráveis, genética robusta e uma relação próxima com Deus, pode ter contribuído para a longevidade dos homens antes do dilúvio, em contraste com as gerações posteriores. Agora conversaremos sobre Enoque, o pai de Matusalém, esse personagem notável das Escrituras. A Bíblia diz que aos 65 anos ele gerou Matusalém e que daí em diante passou a ter uma experiência incrível com Deus, diferentemente e mais profunda do que os demais homens de sua geração. A paternidade fez com que ele compreendesse com mais profundidade o amor divino e sentisse a necessidade de conhecer o Altíssimo, bem mais de perto, assim como Adão o fez. E a Bíblia narra que após o nascimento de Matusalém, quando Enoque estava com 65 anos, que ele andou com Deus por 300 anos aqui na Terra, tendo com esse uma experiência tão profunda e santa que não passou como os demais homens, inclusive Adão, pela morte, mas que Deus o arrebatou para estar com ele. Ele se destaca por sua íntima comunhão com Deus e seu papel como profeta. Enoque andou em retidão e justiça. Sua vida foi marcada por uma fé inabalável e uma dedicação singular a Deus. Enoque transmitiu mensagens de advertência e julgamento divino às pessoas de sua época. Inclusive, o nome dado ao seu filho, Matusalém, foi uma grande advertência aos antediluvianos, que se afastaram do Altíssimo para seguir as propensões de seus próprios caminhos. Ressaltamos que o capítulo 4 do livro de Gênesis nos traz a descendência de Caim, o filho rebelde de Adão, que assassinou seu irmão Abel,
e andou perambulando pela terra. A geração de Caim não buscou a Deus. Lameque, um de seus descendentes, foi o primeiro polígamo retratado na Bíblia, o que divergia grandemente do propósito divino para a família humana. Lameque também matava sem dó seus semelhantes por qualquer motivo. Somente depois que Adão gerou Enos, é que se começou a buscar o Senhor. De Enos veio Sete, e assim, o conhecimento de Deus abrangeu essa geração, encontrada em Gênesis 5. A Bíblia denomina os descendentes de Caim como filhos dos homens e os de Sete como filhos de Deus. Porém, quando esses dois grupos começaram a se misturar, o mal prevaleceu e a violência, promiscuidade predominaram na terra. O povo antigo da Bíblia atribuía grande importância aos nomes, pois acreditava-se que os nomes não eram apenas identificadores, mas carregavam significados profundos e até mesmo influenciavam o destino e a identidade da pessoa. Por isso vemos em algumas histórias que o próprio Deus mudou o nome de homens, quando estes se converteram recebendo uma missão especial, como foi com Jacó, que tinha o significado de usurpador, para Israel, aquele que luta com Deus e sobrevive, entre outros. Ao estudarmos a genealogia de Gênesis 5, juntamente com o percurso da vida de Noé até o dilúvio, descobrimos que Matusalém morreu no ano em que ocorreu o dilúvio. Alguns estudiosos dão o significado do nome do homem mais longevo da terra como, quando morrer virá, falando assim de um juízo que viria logo após a sua morte. E assim, enquanto Matusalém vivia, alertava tanto com sua vida como com o próprio nome a chegada do juízo de Deus sobre um mundo que se apartou de seus caminhos. Tanto sua vida, como morte aos 969 anos, foram um sinal e convite aos homens para se ligarem a Deus e se apartarem do mal. Da mesma maneira, a vida daqueles que antecedem o último juízo de Deus sobre a humanidade e anunciam o fim desse mundo de dor e sofrimento, como também o estabelecimento do reino de Deus, devem ser de intensa comunhão com o Criador, convidando os homens a se arrependerem de seus pecados e voltarem-se para o divino. Espero que tenha gostado do vídeo. Aproveite e dê uma conferida. Já se inscreveu no canal, para que possa ser notificado sempre que houver uma nova história dos grandes personagens da Bíblia. Que o Deus eterno esteja ao seu lado e abençoe sua casa.